Vamos agora falar das eleições dos Estados Unidos. Amanhã, Donald Trump e Kamala Harris se enfrentam no primeiro debate entre os candidatos. Agora eu quero ver simpatia, mas eu quero ver se tem conteúdo. Uma pesquisa divulgada pelo The New York Times mostra o republicano Donald Trump à frente da democrata Kamala Harris. E o Guilherme Mendes está chorando. Trump aparece com 48% das intenções de voto, enquanto Kamala acumula 46%. A diferença é pequena. Na prática, é um empate técnico, o que já vem acontecendo nas últimas pesquisas desde que o presidente Joe Biden caiu na real e desistiu de concorrer à reeleição. O apoio do Partido Democrata com Kamala Harris vem crescendo. Esse levantamento do New York Times foi realizado com mais de 1.600 eleitores registrados. E olha que é um jornal localizado em Nova York, onde a Kamala tem ampla vantagem. Eu vou começar aqui com ele, nada mais justo. Ele ficou preocupado, ele está tenso. Ele apoia o esquerdista Joe Biden, que ele dizia antes, o Guilherme, quando o Joe Biden ganhou do Trump a eleição, ele falou, agora sim, temos um pacifista na Casa Branca. O homem quase está botando o mundo em terceira guerra mundial. Estimulou a Ucrânia a fazer guerra com a Rússia, até a Rússia ter que invadir a Ucrânia. O Oriente Médio está um caos. A China se prepara para cercar Taiwan. Está uma loucura completa. O Maduro faz o que quer. E o Biden vai chamando o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, de Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia. Então, meu amigo, o que ficou de bom do Biden? A dívida de 35 trilhões de dólares dos Estados Unidos ou um mundo quase em guerra? Eu não vou dizer, chora, Guilherme Mendes. Eu vou dizer, fala, Guilherme Mendes, que eu quero te ouvir. Capês, você é muito cruel com o presidente Biden, coitado. É um homem, deixa o homem ir para casa agora, já cumpriu a missão dele. Vamos ver o que aguarda. Agora, as pesquisas é aquele tal negócio. Nós estamos vendo aí uma oscilação, agora o Trump subindo novamente. Essa polarização, aliás, como sempre ocorre lá num sistema bipartidário, né? Não tem muita novidade e raramente um presidente americano vence o seu oponente com uma grande margem dos votos nominais, né? Aliás, acontece ao contrário, né? Como por duas vezes os democratas já venceram e não levaram. Se a gente fosse considerar o número de eleitores, teve vezes até com 3 milhões de votos a mais e mesmo assim perderam, dada a característica do processo eleitoral americano. Comentar a pesquisa, Capês, o que eu posso te dizer é que o que a gente vai ver nos próximos debates e, sobretudo, nos próximos dias, vai ser um recrudescimento dos discursos, né? A Kamala acusando o Trump de ser um criminoso, até colocando ali a sua posição de promotora, e ele, em contrapartida, também reforçando ainda mais aqueles estereótipos contra ela. Uma hora fala da risada, outra hora fala das pautas de costume. Acho que nós vamos ver um pouco de mais do mesmo e o resultado, aí eu te coloco. Para mim, é cada vez mais imprevisível. Se, por um lado, contra o Joe Biden, o Trump era tido como praticamente um vitorioso antes mesmo, muitos meses antes ainda das pesquisas e da própria votação, agora com a Kamala a situação me parece muito mais equilibrada, de modo que qualquer previsão vai ser na base da torcida ou do chute, porque uma hora uma pesquisa mostra ela à frente, outra hora ele à frente. O fato é que o equilíbrio é muito, muito, muito forte e a gente aqui só vai ter que aguardar, né, cenas dos próximos capítulos. E deixa o Biden em paz, coitado, ele já está bem, agora vai para casa lá cuidar da família, cuidar dos netos e, sobretudo, cuidar da saúde, né? O pessoal lá na Ucrânia está feliz com ele. Mas eu queria conversar com o Henrique Kriegner. Henrique, antes da desistência de Joe Biden, lá pelo mês de maio desse ano, o Trump liderava em 5 dos 6 estados que são decisivos, né? Então, não adianta o candidato estar liderando com 3 milhões de votos. Você tem lá, são 570 delegados que são eleitos nos 50 estados. E já tem, se a Kamala tiver todos os votos da Califórnia, ou metade mais um, dá na mesma. Ela vai fazer o mesmo número de delegados. E o Trump estava liderando ali no Arizona,
no Novo México, Michigan e Pensilvânia. E o Biden liderava só no Wisconsin. Como é que você acha agora que com a Kamala subindo um pouco pode embolar? A eleição parece que vai se afunilar nesses chamados swing states, que são os estados pêndulo, porque os outros já estão praticamente definidos, não há o que muda a eleição. Então essa é uma característica da eleição. Como você vê, quais as perspectivas, quem você acha que tem mais chance nesse momento? É interessante ver como que tem mudado, Capês. Até você citou o exemplo aí do estado da Filadélfia, né? Que é da Pensilvânia, perdão, onde fica a cidade da Filadélfia. O estado da Pensilvânia é o estado onde o atentado contra o Trump aconteceu. Foi bem ali naquele mesmo estado, é considerado um swing state, ou um estado que sempre tende aí a ter posições diferentes ao longo das eleições, e teve ali justamente o atentado, e mesmo esse atentado que muitos ali disseram, agora nós vamos ganhar a Pensilvânia. E não foi muito bem o caso, não foi tão rápido assim essa assimilação. Então, grandes eventos estão sendo colocados à prova aí nessas pesquisas, se eles vão ser capazes de influenciar. Então, volta a pergunta se os debates eles vão conseguir trazer algum tipo de influência maior do que já está acontecendo nesses estados que já tem uma certa predisposição a determinado candidato. É bem verdade que existe uma sensibilização muito grande por parte de parcela do eleitorado americano à personalidade do Trump, como foi citado aqui antes, e até para críticas e posturas até consideradas mais agressivas. Nas eleições de 2016, ele chegou a perder espaço em determinados estados, justamente por ter posições muito agressivas contra Hillary e depois, mais para frente, contra o próprio Joe Biden, né? Que aí diziam, não, ele já tá batendo ali num senhor de idade, alguma coisa, já traziam para esse lado mais sentimental. Vamos ver se esse mesmo filtro vai ser aplicado aí pelos democratas na tentativa de conquistar ainda mais apoio. O cenário não está bom para Kamala, justamente por conta da situação econômica dos Estados Unidos, a situação política, da situação da fronteira, que ela era a pessoa responsável pela política na fronteira de impedir até que os países, fez uma tour pelos países da América Central, foi a cada um deles ali conversando com representantes para pedir maior policiamento e impedir que imigrantes tentassem cruzar os seus territórios para chegar cruzar a fronteira com o México, e não deu resultado algum. Na verdade, gerou uma das maiores crises internas nos Estados Unidos, que é a atual crise migratória na fronteira sul. Então, isso aí nós vamos ver se isso vai qual é o peso que isso vai ter na hora de decisão do voto. Bom, Emerson Tawil, está claro que o Joe Biden, a política do Joe Biden abriu completamente a fronteira com o México e os estados que mais sofreram com isso, claro, foram Texas, em primeiro lugar, Novo México e Arizona. Mas tem outras coisas, como o enfraquecimento dos Estados Unidos na política externa. Os Estados Unidos está um país completamente desmoralizado no mundo hoje. Como é que o que pode ser decisivo nisso? O americano é muito focado só na questão interna, ou pode também isso influenciar na eleição e na opinião do eleitor? Como você acha que o Trump vai explorar e o que a Kamala deve ter em mente? O debate vai ser um marco divisor, mas como você disse, quem manda na verdade nos Estados Unidos são o número de delegados. Né? Tem que ter maioria, não tem como. Donald Trump se posiciona nessa condição, acho que nesse requisito ele sai à vanguarda, ele sai à frente nisso porque sabe lidar muito com a parte internacional, com a diplomacia, fazer acordos, transacionar de uma maneira que tragam resultados positivos. Não só essa notoriedade dos Estados Unidos, né, na frente esse protagonismo realmente como uma das grandes potências, e segundo, que tem pulso, tem decisões das quais não comprometem, na verdade, essa vulnerabilidade que os Estados Unidos acaba sendo lançado e exposto ao ridículo como está hoje. A Kamala Harris era uma coadjuvante, era vice, sem nenhuma prospecção, e se tornou, né, foi alçada aí a candidata à presidência da República, o maior cargo dentro dos Estados Unidos. Em verdade, eu acredito que a Kamala possui, a maior parte dos seus eleitores são jovens, e os jovens americanos, eles por si só, eles não têm o hábito de ir votar. Então, acho que isso também pode ser um divisor, porque nas pesquisas aparece, mas no dia do voto eu acredito que isso vai chafurdar. Se enrolou também no assunto sobre os imigrantes, quando foi questionado, acabou se perdendo um tanto mais.
Por outro lado, Donald Trump tem um grande problema com a sua comunicação, esse jeito, essa postura, né, emblemática dele acaba assustando algumas pessoas e aí deixam de avaliar o potencial, né, não só social, econômico e político de Donald Trump, que tem essa capacidade sim, mas acabam criando um estereótipo de aversão a tudo que ele fala. E parece que é um estigma até de quase todos que militam na direita, né, que é a grande dificuldade com a sua comunicação. Talvez se ele conseguisse se lapidar um pouco mais, e não é mudar a personalidade agora, mas assim, teria um alcance um pouco maior. Os Estados Unidos vive uma crise financeira, é público e notório isso, que também vai prejudicar a campanha da Kamala, mas os Estados Unidos vivem um impasse muito grande de decidir se vai seguir adiante ou se permanece num retrocesso. Raquel Galinatti. Eu vejo que a repetição de violação de leis, a ignorância propalada aos 7 ventos, não é exclusividade aqui do nosso país. Infelizmente, quando um candidato a presidente do país mais importante da atualidade, que no caso os Estados Unidos, coloca que irá prender os democratas adversários seus se ele for eleito, e ali o crime seria, no caso, uma falta de escrúpulos, ele esquece que existe uma grande diferença entre imoralidade e ilegalidade prévia. Então, quando se fomenta esse excesso de esbravejamento e aí, obviamente, ignora completamente o que está previsto na lei, o que é crime, o que é moral, o que é ético, o que não é, causa, sim, repulsa, no sentido de que não é isso que queremos para grandes líderes. Queremos líderes sensatos, líderes que saibam liderar e, principalmente, que saibam lidar com seus adversários. Muito bem. Trump fez uma publicação polêmica na sua rede social, a Truth Social. O ex-presidente dos Estados Unidos ameaçou prender adversários democratas caso vença as eleições. Na nota publicada, Trump disse que conta com uma equipe de advogados para acompanhar e monitorar as eleições desse ano. Trump ainda disse que tem receio de sofrer algum tipo de trapaça nas eleições. Ele acredita que foi vítima de trapaça pelos democratas nas eleições de 2020, após perder a eleição. Se ele vencer as eleições esse ano, Trump ameaçou, então, prender todo mundo, todos que o prejudicaram. Olha só. Meu querido Guilherme Mendes, uma declaração polêmica do Donald Trump. Agora tem uma coisa que eu vou falar, meu amigo. Todos os estados que têm governados por democratas, os juízes atuam politicamente contra Trump. É uma vergonha, é descarado. O procurador-geral lá da República dos Estados Unidos, que é o Meldrick Taylor, ele acobertou denúncias gravíssimas de corrupção contra o Biden e persegue obstinadamente qualquer trumpista que faz uma postagem em rede social. O Trump está irritado, está nervoso, devia ter falado isso, ou está só desabafando alguém que foi perseguido pelo regime democrata e quer se vingar? Capês, toda a habilidade que o presidente Trump teve na política externa, ele não tem na política interna, não é? Ele inaugurou uma modalidade que é a justificativa prévia. Se ganhar, tá tudo certo. Se perder, foi fraudado. E o pior de tudo isso é que ele fez escola, não é? Nós vimos diversos casos, inclusive aqui na América Latina, de gente que compra essa balela. Então, quer dizer, o resultado bom é só aquele em que eu ganho. Aí a urna vale, a eleição é legítima e tudo mais. E na dúvida, se eu vou ganhar ou não, eu não sei, eu já fico desacreditando o sistema, o processo, já digo que vai ser fraudado. Se eu ganhar, tá tudo certo, esquece, passa pano, bola para frente. Se eu perder, já está dada a justificativa, já está dada a explicação, até porque na concepção dele não existe outro resultado merecedor ou digno dele que não seja vitória. Ele é uma pessoa que não pode perder como qualquer outro político. Isso mostra o tamanho da distorção e o tamanho da falta de percepção e, de uma certa maneira, até de honestidade do presidente Trump, na medida em que ele desacredita um sistema eleitoral que é consagrado e é respeitado no mundo inteiro e que, inclusive, foi o exemplo das novas democracias para o mundo todo. Não tem o menor cabimento esse tipo de afirmação no que diz respeito à lisura do processo eleitoral. E menos ainda a ameaça de prisão
democratas, ou enfim, dos adversários, daqueles que se colocarem contra ele. Ele agora teve uma fala que caberia muito bem na boca do Maduro, na boca do Bukele, esse pessoal que é ditador. Do contrário, ele foge totalmente do script e da posição de um ex-presidente americano. Sempre os Estados Unidos têm por base aquilo, não é? Podemos discutir aqui dentro, temos divergência. Agora, quando se fala dos Estados Unidos, há uma união, há uma unanimidade. Quando ele enfraquece e coloca para o público externo, para todo mundo, uma suposta fragilidade da democracia americana, ele não está fazendo um desserviço para a eleição em que ele vai disputar. Até porque, se ela pode eventualmente ser fraudada, não faria nenhum sentido ele disputar. Eu não toparia participar, e acho que você também não, Capês, de nenhum tipo de eleição que a gente soubesse que é possível de fraude. Agora é o seguinte, eu acho... Agora, quando ele vem e fala isso, ele está diminuindo o povo americano. Perfeito. Às vezes eu tenho que cortar o... Não. Se largar, o Guilherme fala o programa inteiro direto, né? Sem parar. O Henrique Krieger, eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte, que ele vai botar a Procuradoria-Geral para investigar as irregularidades que foram acobertadas pelo governo Biden. É mais nesse sentido, mas uma frase que, sem dúvida alguma, muito polêmica, né? Uma frase bastante aí apimentada. O contexto da fala é justamente esse. Ele estava dizendo que, na última eleição, ele tiveram ali as denúncias de fraude que não foram levadas ao devido processo legal, não foram investigadas, e por isso ele agora, num segundo mandato, né, na verdade, agora entrando, ele faria essa investigação e puniria os responsáveis. Agora, eu tendo a concordar muito com essa questão justamente com a necessidade de apresentarmos as provas. Não tem como ficar nessa especulação. Eu sei que muita gente não gosta quando a gente questiona sobre o processo eleitoral. Até o próprio Guilherme trouxe aqui, né, até criticando o Trump por questionar. E eu acho que questionar é importante, questionar é um direito que a gente tem, questionar é realmente algo que a gente precisa levar para frente. Mas se tem provas, como já foi falado pelo próprio Trump, como foi falado por outros, tem que apresentar essas provas de imediato. Não dá para ficar escolhendo ou dizendo, então, porque senão leva o povo a acreditar que não tem prova alguma e que é só mais uma das narrativas. E, gente, tá todo mundo já cansado de narrativas, as pessoas querem saber da verdade. Qual é a verdade e como é que a gente pode aplicar essa verdade para o cenário que a gente tem hoje. Então, essa é a expectativa maior que a gente tem, né? Apesar de saber que não vai vir tão cedo. Muito bem. Emerson Tawil, e aí, como é que fica essa questão? Os Estados Unidos está polarizado também. O mundo está polarizado. Como nunca esteve, na Guerra Fria, não esteve tão polarizado como agora. E o que preocupa, na verdade, não é quando o Guilherme fala uma ditadura, um governo autoritário. Esse governo, por mais que seja nocivo, você consegue de pronto identificar. O que me preocupa, na verdade, é algumas sociedades que vivem sob o crivo de uma garantia, né, sobre direitos e tudo mais, mas, na verdade, todo direito é tolhido, de uma forma que sejam vencidos pelo cansaço ou até mesmo pelo jogo das palavras, em que você, na teoria, você vê de uma forma e na prática totalmente às avessas, em que pessoas que têm uma formação cultural, moral, estão sofrendo papéis de uma inversão de papéis. Então, o que preocupa mais é a ditadura velada, essa em que tem um manto por cima e um revestimento, uma película de que ela é democrática, ela é libertária e tudo mais. São essas sociedades que hoje me preocupam muito mais, porque, como eu disse, esse verniz, esse fino verniz de que são democráticas, muitas vezes por baixo, né, dentro dos seus meandros, são muito mais autoritárias, muito mais nocivas do que as próprias ditaduras das quais a gente tem noção. Vamos fechar aqui essa roda com a doutora Raquel Galinatti. E aí, como é que está o nível de tensão nas eleições dos Estados Unidos? A coisa costumava ser um pouco mais, pelo menos, disfarçada, né? A agressividade agora parece que já perdeu completamente qualquer tipo de freio. E eu não percebo que cause uma mudança ideológica, esses ataques vis, esses ataques contra os adversários. É só para agitar a própria bolha, a própria torcida. Eu acho que aqueles eleitores que estão indecisos, eles não vão ter atrativo por aquele mais violento ou aquele que seja mais engraçado nos seus ataques verbais, ataques através de redes sociais. Então, eu acredito que se o Trump ele quiser atrair eleitores que estão indecisos, principalmente porque as pesquisas mostram ali
paridade quase de votos entre os dois, ele tinha que ter um comportamento mais adequado, porque sinalizar para a própria bolha não fará com que ele ganhe e dispare as eleições, atraindo eleitores indecisos.